Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio! Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância UniaSelv no Polo Alpex. A UniaSelv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância UniaSelv na Alpex. Você merece um tratamento odontológico. Saiba que isso é possível. Então venha para a Odonto Excellence. Atendemos todas as especialidades com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Aqui você é especial. Odonto Excellence tem sempre uma pertinho de você. Acesse o nosso site e confira odontoexcellence.com.br. Agora eu vou contar pra vocês a receita de saúde e vou até o fim, tá? Porque ninguém merece esperar, né não? Cartão de Todos é o maior cartão de descontos do Brasil. Com ele, a sua família passa em consultas, em dentistas, faz exame na hora que precisa, pelo preço que pode pagar e ainda tem acesso à educação e lazer. Peça já o seu Cartão de Todos, bom pra todos. A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. Andaime que despencou, a obra fica parada. Dono da obra infartou, com essa obra parada. Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. Olá, amigos que nos acompanham aqui na TV da Cidade, no canal 20 da NET e também no YouTube. Hoje, eu, Jefferson Petri e Juan Chiave, vamos estar com você aqui em defesa do consumidor. Boa noite, como vão, meus amigos? Sejam muito bem-vindos. E vamos com alguns temas atuais hoje, Petri. Sim, alguns assuntos que nós preparamos para o dia de hoje, né, para a nossa programação, que vai falar diretamente com alguns consumidores que têm problemas com distrato imobiliário, né? Também algumas informações a respeito da baixa dos combustíveis também, que é um outro tema muito atual, muito polêmico. Muito atual. Né? Já teve reajuste para baixo e não foi passado ainda para o consumidor. Dona Maria, seu João, é o senhor que está pagando? É a senhora que está pagando? Somos nós que estamos pagando. Vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar também sobre os deveres dos consumidores nas redes sociais, né? Porque às vezes, até onde vai o direito do consumidor na rede social? A rede social, ela é uma ferramenta de construção de imagem, mas ao mesmo tempo também de destruição de imagem. A gente já falou em outras ocasiões aqui, né, Juan, a respeito de questão de fake news e tudo mais. E hoje a gente vai falar também um pouquinho do que as principais companhias vêm enfrentando na questão da rede social, né? O que a desconstrução de uma marca, por exemplo, pode afetar, né? Justamente, essa depreciação de mercado, enfim. E mandar um abraço também para o Gustavo Camacho, que hoje é a vez dele, ele teve um compromisso, não pôde vir, e nós estamos casando essa agenda para ficar os três na bancada aqui. Sim. Mas tá corrido, hein, Petri? Tá corrido. E nós somos em 3, né, agora, e um time tão grande assim, às vezes a gente acaba não tendo a mesma... Algum compromisso externo. Sim, exato.
E a gente vai falar também hoje um pouquinho sobre a plataforma consumidor.gov, né? Que é uma plataforma excelente, né? E nós vamos passar também um vídeo, né, com guia prático para você poder utilizar essa plataforma que tem resolvido milhões de casos no Brasil durante os últimos anos. Muito bacana. A plataforma hoje tem dado um acesso muito bacana para todos ali os consumidores. Um auxílio para nós, um auxílio para os PROCONs também. Sim. Então, e até dá uma desafogada no PROCON, né, Pedro? Não só no PROCON, né, mas o próprio consumidor resolvendo o problema através da plataforma consumidor.gov evita também maiores dissabores, como, por exemplo, uma disputa judicial, ou às vezes por questões simples, né? Eu mesmo sou um usuário assíduo do consumidor.gov. Eu também. É a primeira plataforma que eu utilizo quando eu tenho algum tipo de dúvida que eu possa resolver em âmbito amigável, né? Justamente por saber da sua eficácia e da sua eficiência, né? Porque efetividade, né? Efetividade, né? Justamente porque a gente entende que o melhor acordo, né, que pode ser feito é aquele acordo em âmbito amigável, né? Com certeza, não precisa levar, já foi falado inclusive em outros programas também, quando você leva isso para o judiciário, tem um ônus, então esse processo vai gerar ônus, eu estou pagando, a senhora está pagando, Petri, você está pagando também, e às vezes pode ser resolvido de uma forma amigável, justo para ambos, né? Onde fique fácil para todos. E falando do consumidor.gov aqui, puxando esse assunto que você começou a falar, depois a gente roda o vídeo, tá, pessoal? Mas eu acho muito, acho não, quem acha não acha nada, como dizia meu avô. Eu acredito que seja a maior e melhor plataforma que tem hoje. Simples, didática, tá? Inclusive, o site do PROCON é um site muito bacana, Sim. mas o consumidor.gov, você tem essa interação, eles respondem rápido também. Tá com problema com a telefonia? Eu não aguento mais falar de telefonia, gente. Mas, infelizmente, é o top 1 de reclamação. Sim. E a telefonia, você está com problema, você entra lá, já tem uma barra, inclusive, até de uma das operadoras direto ali, faz um fura-fila para essa operadora. Fura-fila, exatamente. A operadora por conta da quantia e quantidade de reclamação também. Então é uma plataforma muito bacana e você utiliza muito essa plataforma. Sim, todos os órgãos de defesa do consumidor, eles têm acesso a essa plataforma, né, principalmente como gestores locais e também gestão estadual. Então nós temos o acesso direto ao que os consumidores, né, enquanto PROCONs, temos acesso, né, ao índice de reclamações, né. Hoje, a nível Brasil, estão cadastradas mais de 300 empresas na plataforma consumidor.gov, então desde operadores de cartão de crédito, telefonia, bancos, empresas públicas, né? Negativadas, entre aspas, ali? Exatamente. Várias empresas que estão ali em que o consumidor consegue solucionar o caso em até 7 dias. É o prazo médio de solução de 7 a 10 dias, né? Corridos, né, Corridos. Deixando bem claro. Lembrando também que nessa plataforma há um índice de solução de mais de 80%, né? Então é um índice muito grande, né? Equivalente aos PROCONs. Além disso, 99,7% das reclamações que se apresentam à plataforma consumidor.gov são respondidas pelas empresas, né? Então existem plataformas, sites, né? Como Reclame Aqui, onde as pessoas colocam lá suas dúvidas, reclamações contra as empresas, né? E nessas plataformas fica exposto, né, a nível mundial, né, vamos dizer assim, porque a rede mundial de computadores ela é aberta. E lá acaba se tendo uma resposta, às vezes não tão efetiva, porque não há um controle governamental em cima disso, né? E essas plataformas, a plataforma consumidor.gov, você já vai ver o vídeo logo mais, ela vai tratar justamente, tá, de um acompanhamento dos órgãos de proteção do consumidor. Então, a partir do momento que você lança essa sua reclamatória ali, você já sabe que alguém vai monitorar isso, diferentemente de um site como o Reclame Aqui, nada contra, acredito que também é uma ferramenta importante, mas ele não tem a mesma monitoramento, né? E lembrando que as empresas que se cadastram no consumidor.gov, elas já assinam um protocolo de intenção com a Secretaria Nacional do Consumidor, na qual ela se compromete a dar solução aos casos, a solucionar dentro de um prazo considerável de 7 a 10 dias.
E muitas dessas empresas... Ele é monitorado pelo governo, não é? Monitorado pela Senacom, né, Secretaria Nacional do Consumidor, e conversando com o ex-secretário Arthur Rolo, que foi secretário de Defesa do Consumidor até o ano passado, ele comentou comigo justamente que pouquíssimas empresas, ou quase nenhuma das empresas, foram autuadas pela Senacom, das que estão no consumidor.gov, justamente porque resolviam os problemas ali amigavelmente e davam uma posição. Às vezes a posição nessa plataforma às vezes não é tão satisfatória para o consumidor. Às vezes o consumidor vai olhar ali e vai ver que não se sentiu satisfeito com aquela resposta, mas ele acaba tendo uma solução. Então os PROCONs, eles monitoram, né? Lembrando que a plataforma é gratuita, existe o aplicativo também de celular que a pessoa pode baixar. Tá aqui, deixa eu mostrar o pessoal lá de casa. Isso. Então, esse folder aqui, gente, para vocês verem. Onde que você encontra esse folder, Petri? Esse folder, ele tem todos os PROCONs, né? Aqui na nossa região nós temos o PROCON de Balneário Barra do Sul, PROCON de São Francisco, PROCON de Araquari, PROCON de Joinville, PROCON de Barra Velha, né? Então, em todos os PROCONs aqui você vai encontrar esse material, mas o site é simples, ele está aqui no rodapé aqui do nosso vídeo, né? www.consumidor.gov.br, né? E é um site extremamente importante se você quiser abrir uma reclamação. E assim, em cidades onde não tem PROCON, Juan, como por exemplo, vou dar um exemplo, interior do estado, nós temos 97 PROCONs no estado de Santa Catarina. No litoral aqui recentemente foi aberto um PROCON, não foi? Sim, a gente estão sendo abertos PROCONs em várias cidades, né? Em Garuva está em fase agora de conclusão, foi aberto o mais recente também o de Monte Carlo, né, que é uma cidade pequena. Então, assim, existe hoje um trabalho de abertura de PROCONs, né? Mas nós somos 295 municípios no estado. E tem um mínimo, Petri, isso é interessante também, pessoal lá de casa. O Petri, como diretor do PROCON lá de Araquari, está muito mais por dentro do que nós. E é bacana falar para o pessoal lá de casa. Eu moro numa cidade com 1.000 habitantes, uma cidade pequena. Pode ter um PROCON na minha cidade? Pode, tá? Mas assim, é recomendado em cidades acima de 5.000, 6.000 habitantes, até por conta do custo, né? De você manter uma estrutura como essa, né? Sim, funcionários, né? Funcionário. Então, mas assim, hoje nós somos 295 municípios do estado e temos 97 PROCONs. Mesmo assim, Juan, é um dos estados que mais tem proporção de PROCONs do Brasil, tá? Assim como o Rio Grande do Sul, assim como o Paraná, assim como a Paraíba, Pernambuco, né? Mas a gente vê, por exemplo, estados como, por exemplo, Amazonas, em que não existe PROCONs em todas as cidades, né? Então, essa plataforma chega até lá. Então, às vezes a pessoa pode abrir uma reclamação, né? E algumas cidades da nossa região não tem PROCON, por exemplo, São João do Itaperiú, é atendido por Barra Velha. A cidade mais próxima ali, que tem um PROCON, ela abrange, no Geralmente, sim. A cidade de Itapoá, Igaruva, Joinville atende, Balneário Barra do Sul já tem seu próprio PROCON, né? Mas então toda a nossa região, né, ela merece, ela precisa de uma integração nesse ponto. E o PROCON veio para suprir essa necessidade de todos, né? E também para educar, né? Que é um assunto que nós vamos falar depois desse vídeo, que é com relação ao dever do consumidor. Exatamente. E aquilo que o consumidor deve ficar atento também, principalmente naquilo que... E essa situação do consumidor.gov, ele vem corroborar justamente com essa tese, e a gente já vai falar depois um pouquinho mais, que é o nosso segundo assunto, sobre o que o consumidor pode e não pode, porque ele tem o direito de reclamar de um produto, uma má prestação de um serviço, tudo mais. Porém, o que ele não pode é muitas vezes difamar uma empresa, uma marca, uma imagem, que isso gera um transtorno, principalmente se isso for feito numa rede social. E como acontece, né, Petri? Como acontece. Hoje, por exemplo, essa plataforma consumidor.gov, justamente por ser uma plataforma que ela é limitada, né, ao conhecimento dos órgãos de proteção de defesa do consumidor daquela localidade e também do próprio consumidor que vai ter acesso, não externando isso para fora, né? Porque é muito comum, né, a pessoa querer reclamar e colocar detalhes dessa reclamação, às vezes, numa postagem de Facebook. Sim. Esses dias eu estava vendo, desculpa te interromper, eu estava vendo no Facebook um rapaz, na minha rede social mesmo, tá? E o rapaz está com uma dívida,
Tá? Uma pessoa está devendo para ele tinha uma loja, fechou essa loja, voltou a trabalhar por conta, decorrente de algumas dívidas, né? E ele postou lá, inclusive marcou o nome. Tá? Isso gera um transtorno, a gente já vai falar já daqui a pouquinho também, Juan. Vamos passar o vídeo? Vamos passar o vídeo então. É um vídeo explicativo da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, que vai falar um pouquinho sobre como você utilizar a plataforma consumidor.gov, novamente o site aqui no nosso GC, tá? Informando como você vai poder utilizar e em qual caso você deve procurar essa plataforma. E bem didático, pessoal, vocês vão gostar muito. Você aí de casa, você pode acessar pelo celular. Eu tenho certeza que você está nos assistindo com o celular na mão também. Tá? Então, clica lá, consumidor.gov.br e tem Ou baixa esse o acesso. aplicativo, né? Ou baixa o aplicativo. Acompanhe agora o vídeo conosco. O consumidor.gov.br é um serviço público online para soluções de conflito de consumo, de forma rápida, simples, gratuita e transparente, usando apenas... E pera um pouquinho só, como é que isso acontece, hein? Ah, é simples. Pelo site Consumidor se manifesta. A empresa responde, a resposta é avaliada e todos monitoram. Tá bom, digamos que eu comprei um produto, tive lá um problema e quero acionar a empresa pelo site. Como é que eu faço? Olha, antes de tudo, você precisa ter um login no site para se manifestar. Aí você cadastra seus dados como nome, CPF, etc. Ah, além disso, a empresa também precisa estar cadastrada, viu? Verifique se ela já faz parte do banco de dados do site. E, caso ela não faça, você pode sugerir o cadastramento dela. Tá, eu já estou cadastrado e a empresa que eu procuro também. E agora? Ok. Primeiro você digita o nome da empresa na página principal e clica para ir para a página específica. Lá você vai conhecer o perfil desse fornecedor, quantas reclamações já recebeu, o índice de solução, a satisfação dos consumidores com o atendimento recebido diante da questão, o percentual de reclamações recebidas e a média de tempo que eles levam para responder. Aí é só clicar em registrar reclamação. Nessa aba você vai relatar o problema. O que aconteceu, quando e se você já tentou resolver de outra forma. Viu? Na hora de escrever a reclamação, fique atento para não deixar nenhum dado pessoal, porque qualquer um pode ver seu relato. E no campo de escreva seu pedido, você pode colocar a forma como espera que a empresa resolva o caso. Pode ser devolvendo o valor pago, trocando o produto, etc. E se precisar anexar algum arquivo, é nesse campo aqui, ó. Feito isso, agora é a vez da empresa fazer a parte dela. Ela vai analisar sua reclamação e responder. E ela tem até 10 dias para fazer isso, tá? Mas a maioria responde bem antes. Então, você nem vai precisar esperar muito. Aí, a empresa respondeu. E agora? Agora a bola volta para você. Você precisa classificar a demanda como resolvida ou não resolvida. Indicar seu nível de satisfação com o atendimento recebido, além de comentar a resposta recebida. Dessa forma, todo mundo pode acompanhar a situação de um jeito mais claro. É, muito bom. Mas funciona mesmo? Lógico que funciona. O índice de conciliações é de 80%, sabia? Mas a minha questão é outra. E se eu quiser pesquisar sobre as marcas antes de comprar um produto? Tem como? Claro que tem! Essa é mais uma parte boa do consumidor.gov.br. Os dados das reclamações registradas entram para uma base de dados pública, com informações sobre os fornecedores que garantiram os melhores índices de resolução e satisfação no tratamento das reclamações, sobre aqueles que responderam às demandas nos menores prazos. Ah, e acessando a seção Indicadores, você pode pesquisar pelo nome da empresa, ver infográficos, conferir os relatos dos consumidores, as publicações e os dados abertos. Conheça também a versão mobile. Baixe lá o aplicativo do consumidor.gov.br, disponível para Android ou iOS. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Você que assistiu agora o vídeo, né, Muito Juan? bacana, hein? Um vídeo bem explicativo, bem didático, mostra como você pode fazer para acessar todo esse material. Ali você vai encontrar várias empresas, como mencionado no vídeo, e se alguma empresa não estiver ali, você pode sugerir a Senacom entre em contato com essa empresa. Lembrando que os PROCONs locais, eles também podem cadastrar empresas, né? Então, às vezes, nós temos empresas locais aqui que não estão cadastradas lá, né? Então, a gente pode também cadastrar para ver essa entrada e essa forma de acordo amigável, né, Juan? Da melhor maneira possível. Pessoal, então tem algum problema,
entre em contato com o PROCON mais próximo ou através do consumidor.gov.br ou pelo app. Então, pelo aplicativo você consegue estar reclamando, consegue estar inserindo uma empresa desde que seja cabível e também vamos falar dos nossos deveres, mas falamos depois, né, Petri? No próximo bloco? No próximo bloco. Então, fique conosco. Em defesa do consumidor. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex. Você merece um tratamento odontológico. Saiba que isso é possível. Então venha para a Odonto Excellence. Atendemos todas as especialidades com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Aqui você é especial. Odonto Excellence tem sempre uma pertinho de você. Acesse o nosso site e confira odontoexcellence.com.br. Agora eu vou contar pra vocês a receita de saúde e vou até o fim, tá? Porque ninguém merece esperar, né não? Cartão de Todos é o maior cartão de descontos do Brasil. Com ele, a sua família passa em consultas, em dentistas, faz exame na hora que precisa, pelo preço que pode pagar e ainda tem acesso à educação e lazer. Peça já o seu Cartão de Todos, bom pra todos. A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. andaime que despecou, a obra fica parada. dono da obra infartou. Com essa obra parada, Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. Voltamos e agora falaremos sobre esse tema, os limites para reclamação em rede social. Comentamos no primeiro bloco. Demos uma pincelada, né? Justamente. Importante o consumidor ficar atento nessa questão da rede social, porque hoje em dia a rede social ela virou uma vitrine até maior do que as próprias mídias tradicionais, como rádio e televisão, porque o acesso ele é muito... Velocidade de informação. Muito rápido. Ali você encontra desde verdades até fake news, você encontra muita informação, né? Nós viemos de um processo eleitoral que a rede social influenciou muito, né? Fez a diferença, sim, na verdade? Não só nos processos eleitorais, mas também na mudança de hábitos de consumo, né? E como, né, Pedro? Hoje momento on, momento off. Vocês estão lembrados que esse momento on e momento off, pessoal? Antigamente, pessoal, a pessoa ia, esse consumidor, de loja em loja pesquisando preço. Hoje em dia, não. Ele está no online e vai para o off naquela loja mais barata. Sim. Os hábitos do consumidor, ele mudou muito, né? A gente até vai falar sobre isso logo mais também, sobre a evolução do consumidor digital no Brasil, né? Mas é importante agora a gente deixar claro para o consumidor
que a rede social, por ser um ambiente livre, né, e aberto, ela acaba dando aí muita vazão a certos tipos de comentários e que, infelizmente, muitas vezes podem acarretar até problemas para o próprio consumidor. Da mesma maneira como uma pessoa pode ser vítima de calúnia, injúria, uma difamação dentro de uma rede social, uma empresa também pode, né? Então, a gente já viu casos de consumidores que se sentiram lesados e realmente tem que procurar seus direitos, né? A minha opinião é que busque de imediato as plataformas consumidor.gov ou o próprio PROCON da sua cidade, o Ministério Público, né? Seria interessante também passar o site do PROCON aqui? Sim, PROCON Santa Catarina, né? www.procon.sc.gov.br. Ali você encontra uma relação de todos os PROCONs do Estado de Santa Catarina, o mais próximo, com telefone, nome da pessoa. E você vai poder ter acesso a um apoio, um aparato e uma orientação. Tá? O mais importante de tudo isso é de que algumas empresas, tá, têm recorrido ao Poder Judiciário por se sentirem ofendidas, né, em decorrência, né, de alguns comentários que foram vítimas. O consumidor fez, no Sim. caso. Passou dos limites, extrapolou até. O consumidor ele tem que entender, muitas vezes, que ele foi lesado, ok, ele precisa ser ressarcido, ele precisa buscar os seus direitos. Mas, às vezes, a questão da proporcionalidade do fato, né? A questão da forma como vai ser passado isso, palavras de grosso teor, acabam, às vezes, denegrindo a imagem da empresa e a empresa vai perde a razão, na verdade, né, Pedro? Acaba perdendo a razão. Então, assim, importante, né? Recentemente, aí, algumas empresas que já estavam mal das pernas, acabaram sofrendo revés, né? Quem não se lembra de uma famosa marca de leite que começaram a falar que continha cloro, a empresa praticamente fechou as portas, a marca foi vendida para uma outra companhia. Então há uma série de problemas, né? Na época nem eram fake news nessa famosa empresa. Não era. Além era disso, uma patrocinadora, inclusive, de um grande time de futebol. Então, às vezes um investimento para a construção de uma marca, ele cai totalmente por terra, né? Às vezes por um elemento exagerado, ou uma situação, né, difamatória, e às vezes é uma situação que o consumidor ele tem que discernir, né? Se é um problema de ordem consumerista, se é um problema de má fé, né? A gente já viu casos de má fé, né? Mas uma grande maioria dos casos que desagam, não só nos PROCONs, mas nas plataformas de defesa do consumidor, é justamente de situações de exagero, né? O consumidor teve problema, realmente houve um problema, mas às vezes acaba dando aquela pitada a mais, né? E os PROCONs, eles fazem a medição dessa... Você pode reclamar, dona de casa que está nos assistindo agora, reclamar sem ofender, tá? Lembrando que está também, inclusive, não só no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90, ela fala sobre o princípio da boa-fé, né? Então, existe a boa-fé, né? Então, se há boa-fé, a lisura daquela empresa, daquela operadora, que ela vende o plano para milhões de pessoas. Então, mas a empresa tal me roubou, né? Claro que roubou? Peraí. Claro, é uma acusação pesada de se fazer. É complicado. Às vezes não é uma empresa pequena, né? E às vezes essa empresa não vai mover um processo, porque você falou isso na rede social, porque isso milhões de pessoas falam todos os dias. Mas se é uma empresa menor, se é uma loja de calçados, aí a situação parte para o lado pessoal, né? Um exemplo bem simples, né? E nós temos também essa questão que a Constituição Federal, ela também garante a liberdade de expressão, mas existe também o princípio da confidencialidade, da liberdade também de expressão, mas também a minha liberdade de expressão, ela termina quando começa do outro, né? Justamente, então, o respeito acaba onde começa o seu. Sim. Entendeu? O teu direito também. Então, bom senso, né, que a gente chama. O bom senso. A cláusula de confidencialidade, Petri, ela ocorre justamente para isso, para eu não passar algo à frente que seja seu. Vamos supor, você tem uma empresa, eu tenho uma, então eu estou representando a tua empresa. Então, as estratégias que nós temos em comum, vamos supor, eu não tenho exclusividade contigo, porém essa cláusula de confidencialidade faz com que eu não divulgue as nossas estratégias. Né? Verdade. E isso, para o consumidor, gente, isso é muito importante, tá? Porque você não se sente lesado,
você como empresário ou como pessoa física mesmo, você acaba não lesando e não denegrindo as outras pessoas sem ter uma base, um parâmetro. Verdade, verdade. Lembrando também que nós temos a nível nacional o Juizado Especial Cível, né, que é o Juizado de Pequenas Causas, antigo Pequenas Causas, que trata também muito dessa questão de dano moral, dano material, e que as empresas, pessoas jurídicas, utilizam geralmente o Juizado Cível, né, não pequenas causas, né, para... Então o teto, né, no caso de até 40 salários mínimos, para requerer muitas vezes dano moral, tá, contra um consumidor que difamou na rede social. Então é um perigo que o consumidor muitas vezes corre quando ele está ali no ímpeto, né? E uma dica, já foi falado aqui, falamos hoje e falaremos sempre. Cuidado com o que você compartilha em rede social. Sim. Nem tudo que reluz é ouro, como diz meu amigo. Inclusive quero mandar um abraço para ele, seu João Kim, postou essa frase esses dias e eu peguei para mim, né? Inclusive o filho dele está voltando da Alemanha agora. Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, a pessoa viu na rede social, nossa, a marca de bebida está com uma barata dentro. Calma, será que foi colocada? Será que não foi? Já acaba compartilhando e foi o que aconteceu. Sim. Inclusive da barata agora, eu vi o vídeo, não estava totalmente selado, porém ele mostrou de um lado que estava selado e era fake. É verdade. Isso A barata foi introduzida no conteúdo, uma cerveja, então a gente já sabe o que ocorre. Então, pessoal, tem até jurisprudência para isso, tá? Então, se você compartilhar algo que denigre uma pessoa, mesmo que você só fez isso de boa fé para utilizar, para ajudar alguém, você também será notificado, tá? E hoje existem delegacias que ficam monitorando todo esse sistema online para saber se você está falando a verdade, se você não está postando uma fake news ou compartilhando algo. Teve um caso de vazamento de imagens de uma atriz famosa também, Sim. que todos foram notificados, tá? Todos tiveram que comparecer a uma audiência, indiferente do estado, uma audiência, no caso, virtual, por conta disso. Então, consumidor, fique ligado que não é só postar. É o que o Petri está falando aqui. Além disso, para finalizar esse assunto, conforme a gente já falou, é importantíssimo checar a veracidade daquilo que você está falando. Muito. Se realmente o problema é um problema de ordem em natureza consumerista, né? Se às vezes é um problema no transporte, no trajeto, porque às vezes você pode realmente estar denegrindo às vezes a imagem de uma empresa que está mantendo o padrão de qualidade, porque hoje em dia a marca ela vale muito mais do que qualquer conteúdo, né? É importante também, a gente tem um outro tema importantíssimo que é a evolução do consumidor digital no Brasil. A gente trouxe alguns números, né? Justamente para que as pessoas tenham ciência, né? Você compra muito de forma digital, Petri? Costumo comprar, né? Comprava mais, hoje estou mais caseiro, não estou mais comprando tanto pela internet por uma questão de confiabilidade, né? Hoje a gente já vê sites assim muito idênticos, né? Então o consumidor tem que cuidar muito. Nessa Black Friday, muita gente caiu em golpes, né? Por comprar produtos que não eram de lojas conhecidas, mas às vezes o site, é importante que sempre olhe. Na Black Friday eu tenho uma história interessante para contar. Se o site é um site confiável, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço para Fernanda Albuquerque, nossa consumidora assídua em defesa do consumidor. Bom, né? Obrigado, Assiste Fernanda. muito, que é a esposa do Fábio Santos. Eles têm uma empresa que cuidam de e-commerce, de grandes plataformas aqui no país. E o site, o Fábio até brinca, ele pode ir para a praia, que ele leva o notebook, está trabalhando ali. E na Black Friday, o que tem um acesso de X, triplica, né, Petri? Sim. Às vezes até quadriplica. Verdade. E cai o servidor, então você tem que manter aquilo ali. Então é o dia que o Fabinho fica doido lá e realmente ficou bem fora do... Foi na Black Friday. Na Black Friday. Ele não vai ver agora no Natal, não, como vai ser. O Natal é menos, você acredita? A procura online no Natal, ela é menor do que a procura, no caso, física, né? Sim. Então na Black Friday não, o pessoal ficou pesquisando, até mesmo que tem um buscador que eu vou passar aqui, que é o Buscapé, pessoal, que você consegue identificar se o site é verdade. Você falou no E último até programa. consegue verificar se o valor do produto realmente estava, né, a oscilação dele, né? E teve muita reclamação na Black Friday? Teve bastante, teve muito produto que foi comprado, inclusive o consumidor comprou
o produto na Black Friday achando que estava pagando barato, na verdade estava pagando mais caro do que agosto. Né? Nossa, tudo pela metade do dobro? Tudo pela metade do dobro. Gente, então assim, a evolução no comércio digital no Brasil, numa pesquisa, né, segundo a HubSpot Brasil, identificou que 51% dos consumidores que procuram essas informações, eles têm mais confiança no Google do que na opinião de amigos e familiares. Então, o Google responde muitas coisas que familiares e amigos, às vezes, uma pessoa confia mais naquilo que ele viu no Google. Então, é muito importante você ficar atento nas informações que você vê também na internet. Inclusive, um estudo realizado com mais de 600 pessoas de diferentes partes do Brasil apontou que 80% das pessoas acreditam que as redes sociais têm impacto diretamente na sociedade de forma positiva. Então, assim, as pessoas utilizam muito a rede social, justamente, Juan, para fazer a avaliação de uma marca, né? Para conhecer um determinado produto, para ficar por dentro de uma inauguração ou algo nesse tipo, né? Eu sou um que, por exemplo, eu vou comprar numa loja, tá? Não vou citar o nome da loja aqui, mas eu deixei de comprar por conta das reclamações na rede social. Sim. Depois eu fui checar na plataforma digital. Então, como dizia meu avô, vocês já ouviram isso também, onde a fumaça há fogo. Exatamente. Eu entrei e a reclamação era de entrega, tá, Petri? Era uma loja de varejo daqui de Joinville. Eu olhei, o preço estava bom, agora nessa Black Friday. Sim. Ali, como eu passo na frente quase todo dia, eu vi que era Black Friday mesmo, não era fraude. Tá? Mas realmente a entrega é complicadíssima. E não só a questão da entrega, muitas vezes o valor do produto diminui e se aumenta o valor do frete para dar aquela compensada. Quando essa mesma pesquisa identificou, né, perguntaram sobre os produtos e empresas, 72% indicaram que procuram o Google, 56% apenas o Facebook, 50% o YouTube. Então eles olham o Google em primeiro lugar, depois Facebook, depois YouTube. Lembrando que são plataformas de inteligência artificial, tá, pessoal? Todas elas, principalmente o Google. A assertividade do Google hoje, para alguns critérios, é muito grande. E hoje, 40% dos consumidores que utilizam essas plataformas checam por e-mail, checam também nos vídeos do YouTube se essa empresa é idônea, se esse produto é um produto que vem a calhar ao mercado, se não é mais um embuste também, né? Nós poderíamos fazer isso no próximo programa, o que você acha? Sim, podemos fazer sem problema. Pegar uma lista, mas não depreciando, pessoal. Mandem para nós, tá? O Petri vai falar agora o e-mail, vai estar passando aqui embaixo. Consumidornatv@gmail.com, você pode mandar a sua dúvida, a sua reclamação, ou na nossa própria fanpage também, né? Programa em Defesa do Consumidor. Você pode mandar a sua sugestão e ali também mandar as informações. Para fazer essa lista com as empresas idôneas de Joinville, empresas bacanas para se comprar, tá? Ah, eu comprei na empresa lá do Petri porque o atendimento foi bom, para nós divulgarmos isso também e ser um pouco bairrista, como diz meu amigo Ivonei, um abraço para o Ivonei, vamos ser um pouco bairrista, vamos valorizar o comércio local, o comércio da região, né? Então, os empresários aqui de Joinville têm uma força, estão lutando muito também por conta de algumas burocracias complicadas. Normal, né? Natural essa burocracia, né? Bom, pessoal, vamos então logo para o terceiro bloco, né? Terminando agora o segundo bloco, vamos para um intervalo rápido e depois voltamos para o terceiro bloco para finalizar o nosso programa. Continue conosco. Fique conosco em Defesa do Consumidor. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados.
Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex. Você merece um tratamento odontológico. Saiba que isso é possível. Então venha para a Odonto Excellence. Atendemos todas as especialidades com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Aqui você é especial. Odonto Excellence tem sempre uma pertinho de você. Acesse o nosso site e confira odontoexcellence.com.br. Agora eu vou contar pra vocês a receita de saúde e vou até o fim, tá? Porque ninguém merece esperar, né não? Cartão de Todos é o maior cartão de descontos do Brasil. Com ele, a sua família passa em consultas, em dentistas, faz exame na hora que precisa, pelo preço que pode pagar e ainda tem acesso à educação e lazer. Peça já o seu Cartão de Todos, bom pra todos. A betoneira quebrou, A obra fica parada, equipamento atrasou, a obra fica parada, andaime que despencou, a obra fica parada, dono da obra infartou. com essa obra parada. Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. Olá, amigos que nos acompanham aqui no programa Em Defesa do Consumidor, pela TV da Cidade, para toda a Grande Joinville e também no canal do YouTube Em Defesa do Consumidor. Qual que é o canal do YouTube, Petri? Passa lá, pessoal. O canal está aqui também no nossa rede social, Programa Em Defesa do Consumidor. Você pode pesquisar aqui o canal do YouTube, onde você vai encontrar nossos vídeos. Também você vai encontrar ali os últimos programas, né? E às vezes você quer tirar uma dúvida, ali a gente tem também na nossa fanpage, né? Programa Em Defesa do Consumidor, um pouco daquilo que a gente acompanha e trabalha, né? Para trazer o melhor aí para você, consumidor, que nos acompanha. Deixa o seu like, manda seus comentários também, pessoal. Sim. Então, na nossa fanpage, Programa Em Defesa do Consumidor, você encontra essa figura, Jefferson Petri, eu, Juan Schiave e o nosso querido amigo Gustavo Camacho, falando um pouco em direito, em defesa e principalmente também nos nossos deveres como consumidor. Legal. Tá. Petri, o que tu tens de tema atual agora? Bom, essa semana, 12 entidades que trabalham em defesa do consumidor, desde IDEC, Proteste, Ministério Público do Consumidor, entre outras, né? Elas se uniram, né? Para quê? Para que o atual presidente, Michel Temer, crie, né, promova a criação de uma entidade nacional de proteção de dados. Tá? Por que isso? Porque hoje nós vemos no mundo todo uma política de preservação dos dados pessoais, principalmente nas mídias, né, que a gente acabou de falar também, é justamente algo que incomoda muitas pessoas, né? A gente vê muitas fraudes acontecendo por uso indiscriminado dos dados pessoais, né? Então a proposta é de que esse projeto, né, vá adiante, né? Em agosto, o próprio presidente acabou vetando um artigo que falava sobre isso, que veio do Legislativo, né? E as entidades sustentam que agora é a hora de resolver esse problema, né? E criar uma agência nacional, uma autarquia, por medida provisória ou projeto de lei, né? Justamente para que regulamente, né? E haja uma proteção direta dos consumidores, né?
Esse vazamento de dados, pessoal, às vezes ocorre até no Facebook mesmo, não falando do Facebook, mas você entra lá num teste, por exemplo. Aí o teste confirmar o teu Facebook, aí você vai lá entrar. Então ele pegou e armazenou as tuas informações porque você deu acesso. Não estou falando mal disso, mas isso é um jeito de captação desses leads, né? Sim, Desses o projeto de lei número 13.709/2018, que tramitou e acabou sendo vetado pelo presidente, foi justamente esse projeto. E agora será novamente votado, né, Pedro? Com certeza deve ser votado agora. As entidades do consumidor estão trazendo novamente a pauta, né? E justamente porque as empresas que se lopetam desses dados, que utilizam-se desses dados, acabam aí faturando milhões, né? Com às vezes passando aí para pessoas que a gente não sabe quem são, não sabe quem é, os dados pessoais nossos de consumo, né? O que pode acarretar aí... Às vezes informações privilegiadas que acabam depreciando. Então, pessoal, fiquem ligados, vamos ficar bem atentos com relação a esse assunto, porque mexe com o teu bolso, mexe com o meu, do Pedrinho também, todos nós. E agora quem traz um tema sou eu. Vamos lá. Lei do distrato, meu amigo. Mudança nessa lei. Que bom, né? Uma mudança que para os consumidores do Brasil, eles não foi muito bem recebida, né, Juan? Hoje, um consumidor que acaba comprando um apartamento, por exemplo, na planta, e paga uma entrada, uma taxa de corretagem, né? Ele acaba perdendo a sua condição financeira, o seu trabalho, ou desistindo por algum motivo, ou divórcio, ou algo do sentido. Geralmente hoje ele tem o direito de buscar o ressarcimento de 10% a 20%, aliás, de 90%? De 80% a 90%, né? Junto àquilo que ele já pagou de entrada e parcelas. Então, se eu paguei, para vocês entenderem, paguei R$1.000 e aconteceu algum problema, perdi meu emprego, um exemplo. Não tenho como arcar pelaquela mensalidade que eu fiz o acordo com eles. Eu rompo esse contrato e eu recebo R$900, pessoal. Ou 800 ou 900, de acordo com o contrato firmado. Isso é por lei. O contrato imobiliário, né? Imobiliário, justamente. É importante comentar isso, porque às vezes a pessoa pode ter algum tipo de entender errado, né? O contrato imobiliário, ele funciona como uma promessa de compra. Tá? Então, uma promessa de compra, você vai comprar um apartamento, uma casa geminada ou algo desse tipo, e vai pagar ao construtor ali 10 mil, vamos dar um exemplo, né? E por uma intempérie, acontece algum problema, a pessoa não vai conseguir pagar ou vai ter que devolver aquilo ali. Então, o que acontece? Geralmente, tá, se convencionou até agora, uma súmula da STJ, de que o consumidor tem direito, tá, de 80% a 90%, quando o fato é ocasionado em decorrência do consumidor. Tá? Então, se o consumidor vai lá e promove o distrato, ele tem que pagar a título de cláusula penal de 10% a 20% para a empresa. Ponto. Então, ter garantido, título de, questão de pagamento, de custas, né, todo o tempo que foi perdido. Aquele apartamento poderia ter sido vendido para outra pessoa, enfim. E a própria empresa daí já pode revender esse apartamento para outra pessoa que vai dar o mesmo valor de entrada e tudo mais, né? O curioso é que o Senado, né, isso está acontecendo agora, está aprovando um projeto de que esse valor seja de 50%. Tá? Fora do país acontece dessa maneira? Fora do país, na Europa, a retenção chega a ser até de 100%. Então a pessoa foi lá, pagou 20 anos o imóvel, não conseguiu pagar os últimos 2 anos, ela perde aqueles 20 anos que pagou, né? A famosa hipoteca americana, né? Então acontece muito disso. E no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá essa garantia. Mas nos últimos 3 anos, né, após um grande fervor do mercado imobiliário, depois houve uma série de distratos, né? E nos últimos 2 anos houve uma queda no número de distratos. As pessoas estão dando continuidade, até porque casa, moradia é algo que todo mundo vai precisar, né? Então, se você vai pagar uma prestação... Não menosprezando as imobiliárias, mas como é bom sair do aluguel, pessoal. Sim. O aluguel, eu sempre falei isso para minha esposa, ele senta conosco todo mês. Tá? Então, quem paga o aluguel
o que você puder fazer para guardar um dinheiro para sair do aluguel é muito viável. Que realmente, né, Petrinho, você acaba vendo... Você já morou de aluguel? Mora de aluguel hoje? Sim, já morei. Então, ocorre muito. Sim, todo verdade. mês você... Pô, dia 5 tá Só chegando... ganha recibo. Só recibo. Então, de acordo com a Associação Brasileira das Construtoras, o número de distratos, esse ano já foi de apenas 35%. Mas ele chegou em 2016 a 51% dos contratos. Então, se a maior parte dos contratos estava gerando distrato, é porque a venda era mal feita, ou porque as condições da pessoa na hora eram umas e nós tivemos um problema grave da economia brasileira nos últimos anos, que ela houve uma queda. Uma recessão, praticamente. Uma recessão, e muita gente perdeu o emprego, muitas empresas fecharam, né? Então, dificilmente iria se manter o mesmo padrão. Então, a pessoa que vai comprar um imóvel para 20 anos, ela não vai ter o mesmo padrão os 20 anos, ela vai oscilar altos e baixos. Então, justamente por isso, houveram muitos distratos, né? Você acha bom ou você acha ruim isso? Olha, qual é a tua opinião? Como defensor do consumidor, eu acredito que deve existir sim uma cláusula penal. Acho que a cláusula de 10% a 20% ela está extremamente justa hoje, tá? Só que é um desejo das incorporadoras, né, das construtoras, de que isso chegue a meio, justamente para evitar muitos distratos. Entendi. Quando, na verdade, o distrato nada mais é que uma desistência e a empresa vai poder vender para outra pessoa o mesmo produto naquela mesma condição que vendeu anteriormente. Então, seria uma forma da empresa ganhar duas vezes. Né? Eu penso dessa forma que tem que ser de uma maneira justa para ambos, Sim. né? 20%, de 10% a 20% também é bem justo para o nosso consumidor, porém essas mudanças, algumas vão até deixar mais amarrada essa construtora, dependendo, né? Exatamente. Temos que ficar de olho. Uma outra situação bem interessante é justamente isso. O consumidor, ele acaba adquirindo por impulso o produto, né? Aquela casa, aquele genado, aquele apartamento, ele acaba tendo a consequência lá na frente. Justamente. Então, vai diminuir o número de vendas também, justamente por conta disso. Eu acredito que é uma situação delicada, tá? Como defensor do consumidor, a gente entende que isso é um assunto que não deveria ser colocado, né? Lembrando também, né, só para a gente finalizar agora o programa, né? A gente tem mais um minutinho, né? Por determinação, né, dessa lei, a multa, né, seria devolver o valor de 50% do valor da compra. Né? A partir da assinatura do contrato, o cliente firma um compromisso, né, e não existe um prazo de existência. Porém, a construtora, se passar de 180 dias do prazo final de entrega da obra, ela deve ressarcir o consumidor em 100%, do que ele pagou, mais juros e correção e tudo mais. Para o consumidor, se ele romper esse contrato, é 50%. Fica pior do que está, de 10% a 20%. Porém, a construtora tem que pagar 100%. Tá? Exatamente. Então, existem as duas metades, igual eu falei no começo, ficou bom, tá? Porque se você vai comprar um negócio, você tem esse cabimento, vou comprar e fez todo o planejamento familiar, começou a comprar e deu certo, se a construtora não arcar, e acontece também, existem construtoras que atrasam, ela tem que te reembolsar em 100% do valor. Além disso, pela nova regra, indenizar em 1% do valor do imóvel já pago por mês de atraso. É isso aí. Então já fica uma grande bola de neve para a construtora pagar. Quando que entra em vigor essa lei? Bom, essa lei está tramitando ainda. Está tramitando, né? Mas a ideia é para fevereiro de 2019. Exatamente. Bom, pessoal, obrigado por acompanhar o nosso programa até agora, né? Aqueles que nos acompanharam pela TV, aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube também. Queremos agradecer a sua paciência, a sua companhia, né? Semana que vem, né, Juan? Semana que vem estamos aqui novamente. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado também. Deixe o seu like na nossa rede social, mande suas dúvidas. Vai passar aqui no final do programa novamente, em Programa em Defesa do Consumidor. E até segunda-feira que vem. Fica com Deus. Até mais. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem.
Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu que dá negócio. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância UniaSelv no Polo Alpex. A UniaSelv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância UniaSelv na Alpex. Você merece um tratamento odontológico. Saiba que isso é possível. Então venha para a Odonto Excellence. Atendemos todas as especialidades com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Aqui você é especial. Odonto Excellence tem sempre uma pertinho de você. Acesse o nosso site e confira odontoexcellence.com.br. Agora eu vou contar pra vocês a receita de saúde e vou até o fim, tá? Porque ninguém merece esperar, né não? Cartão de Todos é o maior cartão de descontos do Brasil. Com ele, a sua família passa em consultas, em dentistas, faz exame na hora que precisa, pelo preço que pode pagar e ainda tem acesso à educação e lazer. Peça já o seu Cartão de Todos, bom pra todos. A betoneira quebrou, A obra fica parada. equipamento atrasou, A obra fica parada. andaime que despencou, A obra fica parada. dono da obra infartou. Com essa obra parada. Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na Casa do Construtor.